Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do profético, porque no meio dos evangélicos, o profético às vezes foi muito criticado pelo jeito que se falava, como entregava. Tem alguém aqui que já recebeu alguma palavra profética de algum profeta, de alguma pessoa, que às vezes te trouxe medo? Não é? A pessoa foi profetizar para você e você acabou saindo de lá com medo, né? Tem pessoas aqui que às vezes têm medo de profeta. Eu vou esconder desse povo, né? Eu não quero receber essa palavra. Mas às vezes essa pessoa não soube falar direito o que Deus queria passar para você, porque você vai aprender comigo nessa noite, e eu tenho certeza que nós vamos aprofundar, e Deus tem muita coisa para poder realizar, sobre como entregar uma profecia, sobre como falar, como ouvir a voz de Deus. E quando a pessoa ela te passa medo naquilo que ela está falando, proveniente não vem do Senhor. O Senhor não passa medo para os seus filhos. Eu quero fazer para vocês uma comparação do profeta do Antigo Testamento e do profeta nos dias atuais. Mas eu quero ler com você um texto que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. E assim que eu terminar de ler, eu gostaria de ler com vocês Apocalipse 19, 10. Segundo Coríntios, está escrito assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não mais vivem para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes temos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus e nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Apocalipse 19, 10 diz assim: então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso, sou servo como você e como seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Deus, eu quero te louvar e te agradecer pelo seu amor, pela tua graça, por esse momento e esse ambiente, que a atmosfera seja transformada pelo poder da tua palavra. Que o Senhor ministre nessa noite aos nossos corações. Eu me coloco 100% dependente do teu Espírito. Que haja um fluir da glória do Senhor sobre este lugar. E eu já sei que o sobrenatural já aconteceu neste lugar. Assim eu te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Gente, foram uns dias intensos em Brasília. Nós acordávamos 7h30, íamos para o Ipicarral, onde estava acontecendo o evento. De 9h30 às 1h, nós estávamos num curso intenso. Tínhamos um intervalo de 1 às 3, na verdade de 1 às 2, porque de 2 às 3 era o momento de ativação profética. Depois de 3 às 6 nós tínhamos mais cursos intensivos ali naquele lugar. Tínhamos uma pausa e voltamos 8. Depois das 8 às 10h45 nós estávamos lá também para poder receber mais coisas. Então nós anotamos muita coisa, recebemos muitas coisas e vamos digerindo ao decorrer do tempo e formando uma cultura profética na nossa casa. Deus vai fazer grandes coisas. E o que me impactou naquele lugar foi a presença do Senhor e a clareza como Ele trazia as coisas. A clareza que Ele trazia as coisas foi o sobrenatural de forma natural. É isso que nós vamos viver aqui nesse lugar. Sabe, e era muito palpável a presença do Senhor naquele lugar. Eu estou falando para você de questão de nós orarmos para uma pessoa ressuscitar dos mortos. E aos nossos olhos parece algo extraordinário, mas isso é quem Jesus é. Sabe, o espírito da profecia, ele traz isso consigo, o sobrenatural acontecer. Uma mulher que lidera o profético da CN, o cunhado dela morreu, faleceu. E toda a equipe da Bethel
juntamente com a igreja, começou a orar incessivamente, constantemente, para que Deus ressuscitasse aquela pessoa. Mas quem aí ressuscitou? Se ressuscitou ainda, não sei. Mas até na sexta-feira, eles não deixaram enterrar o corpo, porque eles estavam instantemente orando para que Deus fizesse um milagre naquele povo, para que Deus ressuscitasse aquele homem. E aquilo me deu uma coragem, porque isso está disponível para nós hoje. Sabe, curas estão disponíveis para nós hoje. Milagres extraordinários estão disponíveis por isso, porque Deus é essa pessoa. Deus, Ele disponibilizou para nós isso. Eu quero entrar com você nesse momento porque às vezes o profético na verdade, de 1970 para cá adiante, que começou a ser ministrado, paizão. Até 1970 as pessoas descartaram o profético, o ministério profético. As pessoas não falavam tanto disso mais. E uma igreja saudável, ela entende e flui nos 5 ministérios. A igreja saudável, ela flui nos 5 ministérios. O que é? O apóstolo, profético, evangelístico, pastor e o mestre. Só que durante um tempo a igreja não falou mais do profético, do sobrenatural. E principalmente no nosso meio, as pessoas levantavam profetas e dizia, às vezes de uma forma que nos causasse medo. Causava medo nas pessoas de receber uma profecia. Se você for ver sobre os dons proféticos, começa em 1 Coríntios, capítulo 11, capítulo 12, vai falar dos dons espirituais, que fala que pelo mesmo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, o mesmo Espírito que produzia essas coisas. O interessante é que no capítulo 12 vai falar também sobre isso, sobre os dons de profecia. E no capítulo 14, na verdade no capítulo 12 fala sobre os dons espirituais, e no capítulo 14 fala: buscai com zelo os melhores dons, e os dons de profecia. E o interessante é que entre o capítulo 12 e o capítulo 14 existe o capítulo 13, que vai disseminar todas essas coisas, que vai falar sobre o amor. Entre o capítulo 12 e o capítulo 14 não existe justiça, porque na maioria das vezes o profeta quer trazer juízo, uma palavra de condenação, uma palavra de medo. E no capítulo 13 é o filtro, porque fala: não adianta eu ter esses dons e não fluir em amor. Não adianta eu ter o dom de profecia e não amar, porque se eu entregar uma profecia para alguém sem os olhos de Deus, eu vou entregar para aquela pessoa algum tipo de sentença. Entende? E eu quero aprofundar com você nisso, porque eu tenho certeza que Deus vai destravar algo grandioso sobre nós durante esses dias. O engraçado é que no Antigo Testamento, todo profeta, ele tinha uma palavra assertiva. Fala comigo, assertiva. Assertiva. Presta atenção. Quando sempre se levantava um profeta, ele falava uma palavra assertiva. A profecia tinha que ser assertiva. Portanto, quando sempre chegava o profeta na casa de alguém, vou te dar um exemplo de Jessé, o pai de Davi. Quando Samuel chega lá, ele fala: é de paz a sua vinda? Porque eles tinham medo. Sempre quando um profeta chegasse, era algo de juízo. Entende? Então eles falam: é de paz a sua vinda? Você vem trazer o que para nós? O que eu fiz de errado? Não é assim? Só que agora a gente precisa olhar com os olhos do Senhor, porque quando o 2 Coríntios está falando que Ele reconciliou nós consigo mesmo, Ele está falando que Ele trouxe uma nova estação em Cristo Jesus. Quando Ele fala que reconciliou consigo o mundo, Ele trouxe nova maneira de olhar, de ver e de entender, porque agora você não vai apontar o pecado da pessoa, você vai trazer para a pessoa quem ela é em Cristo Jesus. Um filtro foi colocado em Jesus. Então quando Deus te der algo, alguma palavra para alguém, coloca e troca as lentes e enxerga Jesus na pessoa. Entende? Então você precisa entender esse ponto, porque se nós não olharmos para as pessoas com o olhar de Jesus, provavelmente nós enxergaremos os defeitos e os pecados da pessoa. E quando você enxerga os defeitos e o pecado de alguém,
você não está enxergando com os olhos de Cristo, porque Jesus não vê ela da agora para a eternidade. Jesus vê ela da eternidade para agora. Jesus vê ela do futuro para o presente. Então, o profético, ele foi assim, muito banalizado nessa questão. E sobre a profecia, igual eu falei para vocês no capítulo 12, 13 e 14, e fala que o maior dom é o amor. E quando vai falar sobre a profecia, você precisa colocar amor nela. Amor nas palavras. Você precisa enxergar com os olhos de Jesus aquilo que Deus está trazendo para o seu povo, aquilo que Deus está trazendo para você. Gente, Brasília mudou meu coração até na forma de eu me expressar com o Senhor para poder orar. Porque na maioria das vezes nós fazemos uma oração monótona. Oh, Deus, obrigado por isso, por aquilo, faz isso, faz aquilo outro. Não, você precisa orar assim: Deus, o que o Senhor quer fazer comigo hoje? O que o Senhor tem para mim no dia de hoje? O que o Senhor quer fazer através de mim hoje? O que o Senhor tem para minha família hoje? Você precisa entender que o Senhor quer falar mais com você do que você com Ele. Precisamos aguçar os nossos ouvidos, ouvir o que Ele está dizendo e se entregar por completo. E quando você entender o ministério profético, a profecia, a palavra, você entende que o amor de Deus, ele sempre vai nos constranger, porque Ele sempre vai além da nossa capacidade. Ele sempre vai além daquilo que nós possamos entender e imaginar. Ontem tivemos um culto Next aqui e Deus derramou uma graça sobrenatural sobre os adolescentes que estavam aqui. Eu tenho certeza que a partir de ontem nunca mais eles serão os mesmos, porque Deus revelou a identidade deles. A profecia, ela traz isso, ela traz a sua identidade à tona. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei também o que as pessoas falam sobre você, mas a sua identidade aqui, você é filho de Deus. Entende? O diabo, ele conhece o seu nome e te chama pelo seu pecado. Jesus, o Espírito da profecia, conhece o seu pecado e te chama pelo seu nome. Deus, ele te chama pelo seu nome. É isso. Mas o que eu faço se eu não colocar amor? Quando Jesus coloca algo em meu espírito, você vai ser igual um Jonas. Qual que foi o problema de Jonas, paizão? Jonas era um profeta, e Deus manda ele para Nínive, pregar contra aquela cidade. Só que Jonas conhecia o amor de Deus. Ele falou: tenho certeza que se eu pregar para aquela cidade, eles vão se converter, porque o Senhor é bom. E Jonas queria um tempo de juízo para aquela cidade. Jonas queria que aquela cidade fosse exterminada. E Deus manda ele para lá. Todo mundo conhece a passagem. Ele foi engolido por uma baleia, tentou desviar do caminho, e Deus jogou ele lá do mesmo jeito. E quando ele vai pregar para aquela cidade, ele já conhecendo o que Deus ia fazer, aquela cidade toda se arrepende. A cidade toda se arrepende. E quando ele prega, a cidade se arrepende. A Bíblia fala que ele vai deitar, vai descansar, e Deus faz crescer sobre ele uma planta que dá sombra para ele. Mas passa um tempo, aquela planta morre, e ele teve mais misericórdia da planta do que da cidade. Você precisa entender uma coisa muito interessante: quando a pessoa, ela não tem um amor arraigado de Deus nela para liberar uma palavra para você, ela vai querer um tempo de juízo sobre a sua vida. Ela vai querer um tempo que você pague por aquilo que você fez. Sabe, eu não estou falando com você que se você pecar não vai ter consequência. Não estou falando disso. Estou falando sobre palavra que pessoas liberam sobre você. Então tome muito cuidado e julgue as profecias que são liberadas sobre você, porque muitas das vezes é da emoção da pessoa e não de Deus. E Deus estava falando para Jonas: Jonas, você tem misericórdia de uma planta, mas não tem misericórdia de uma cidade, de pessoas. Então você precisa entender uma coisa muito interessante. Quando você faz isso, você troca pessoas por coisas.
Quando uma pessoa libera uma palavra sobre alguém que não tem o amor de Deus, ela troca a identidade da pessoa por quem ela é em Deus por coisas. Jonas trocou a identidade daquela nação. Teve mais misericórdia de uma planta do que de uma nação. Agora você precisa entender uma coisa muito interessante, é que o profeta da nova aliança em amor, é que agora ele vê as pessoas não com os olhos naturais. As pessoas que estão hoje em Cristo, ela não te vê mais com olhos naturais, ela te vê com os olhos do sobrenatural. Agora, quando eu vou falar profeta, não é simplesmente o Michael Douglas que está aqui, porque a Bíblia diz que nós somos profetas. A Bíblia diz que todos nós podemos profetizar. E quando eu estou falando agora sobre profeta, eu estou incluindo você nisso. Estou incluindo a sua vida, a sua família nisso. Porque a profecia, ela constrói algo poderoso. A profecia, ela tem 3 estágios muito importantes na nossa vida. Quais são os estágios da profecia? Ela tem a função, fala comigo, edificar, exortar e consolar. Fala comigo, edificar, exortar e consolar. O que é edificar? Fala comigo, construir. Exortar, encorajar. E consolar, trazer esperança ou alegria. A profecia precisa ter esses 3 princípios. Agora, a profecia que te traz medo, que te traz pavor, que faz você retrair, ficar com medo do seu Criador. Porque na maioria das vezes as pessoas acham que exortar é falar o juízo de Deus sobre a sua vida. Você pecou, você vai ser fulminado agora. Não. É encorajar você. Encorajar a pessoa para o futuro. Encorajar a pessoa para o destino. Essa é a função da profecia. O problema é que às vezes nós vivemos em um tempo onde os profetas de agora dizem que você precisa consertar isso, aquilo outro, mas não te encoraja a fazer, mas não traz esperança para você. A profecia, ela precisa trazer esperança ao seu coração, entende? Então você precisa sondar, e quando alguém falar algo para você, você pode julgar a profecia. Julgue ela, se realmente provém de Deus ou não. Agora, o problema que eu vejo na atualidade, e pode ficar em paz que o negócio vai melhorar. O que eu vejo na atualidade é que muitos profetas, principalmente de internet, porque um profeta, ele precisa ter casa. O profeta, ele precisa ter alguém sobre ele, que dá direção. A gente vê por aí muitos profetas sem casa, você não sabe de onde vem, como que é a vida da pessoa. E principalmente alguns de internet, não estou generalizando não, sempre usa a profecia para beneficiar a si mesmo. Sempre usa a profecia, não, faz um pix de tal valor que você vai receber isso, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro. Pessoas usam o sentimento das outras para poder sobressair sobre elas. Mas isso é bíblico? É. O que você me diz de Balaão? Profetizou em troca de dinheiro. Então tome muito cuidado com as pessoas que você ouve. Tome muito cuidado com esses homens de internet. Procura se eles têm casa, se eles têm embasamento sobre o que eles estão falando. E o que eu acho interessante é que você sempre vai ter no seu espírito e sempre vai adorar Jesus a partir da imagem que você vê dele. Você sempre vai adorar Jesus a partir da imagem que você vê dele. Como assim? Eu vou adorar Jesus a partir da imagem que eu vejo? Sim. Você vai adorar Jesus a partir da revelação que você tem dele. Porque às vezes você está passando por um momento difícil, de escassez. Então para você, Jesus é seu provedor. E amém, Ele é provedor. Às vezes você está passando por algum tipo de enfermidade,
Para você, Jesus é a pessoa que cura, e realmente Ele é um homem que cura. Mas o problema de eu buscar Jesus só pela necessidade que eu estou passando, eu estou buscando simplesmente as mãos dele e não os pés. Como assim? Eu não entendi. Vou te explicar. Quando eu busco Jesus simplesmente pelos meus interesses, eu não busco por quem Ele é, mas sim por quem Ele pode me dar. Entende? O que eu acho lindo e interessante em Maria é que quando Jesus chega lá na casa dela, a Bíblia diz que ela pega o frasco de perfume, de nardo puro, quebra aos pés de Jesus. Agora vem aqui, na Bíblia não está escrito o que Jesus falou com ela. Procura. Na Bíblia não está escrito o que Jesus falou com ela, para ela poder quebrar um frasco de perfume muito caro naquela época, aos pés de Jesus. Sabe o que aconteceu? Ela adorou Jesus por quem Ele era. Quando você entende que o ressurreto, nosso Deus, o Jesus que ressuscitou dos mortos, você adora por quem Ele é, e não por aquilo que Ele pode te dar. Essa é a maior profecia de todas. Jesus Cristo, o ressurreto, é porque Ele é. E ela faz isso. Ela entrega, mas ninguém sabe o que Jesus falou para ela. Anota no seu coração. Nem sempre as pessoas vão ouvir o que Jesus falou com você, mas se Ele falou com você, se entrega, faça, flua. Deixa eu falar para vocês, Deus está muito, mas muito querendo que você entre sobre a graça dEle e flua no Espírito dEle, porque isso está disponível para nós. Sabe, curas estão disponíveis para nós. Gente, eu estava lá, curas acontecendo. Eles faziam uma oração, e a pessoa estava com a dor no peito, a dor ia embora, estava com a dor na perna, a dor ia embora. Só que para nós é natural, porque nós afastamos disso. Entende? Isso está disponível para nós. Está disponível para nós. Na quinta-feira, no último período de ministração lá, o louvor é de 8 às 8h45. Depois a ministração sobre nós. Irmão, foi uma glória tão grande que desatou na igreja, que Jesus quebrou toda a liturgia. Depois que a equipe de louvor cantou o último louvor, Deus inundou a igreja e ficou mais de 1 hora. Pessoas embriagadas no Espírito, pessoas se derramando aos pés de Jesus. E se eles não intervêm, estávamos lá até hoje. Agora, uma pergunta que eu te faço é: qual a intensidade que você quer que Jesus viva na sua vida? Quem aqui já recebeu uma palavra profética que veio dos céus diretamente para você? Eu posso te dar uma chave? Para você poder viver essa profecia, vai ser o seu nível de obediência que você deu a ela. Porque não adianta nada eu receber uma palavra profética e eu não fazer uma desenvoltura para que isso aconteça. Porque não adianta Deus falar comigo uma vez, 2 vezes, 3 vezes e eu não obedecer. Nada vai acontecer. Então toda palavra profética que nós recebemos precisa de um passo nosso para que ela se conclua, para que Deus faça algo. Mas na maioria das vezes nós queremos só receber, nós não queremos fazer com que ela se cumpra. Entende? E nós precisamos dar um passo. E profecia nada mais é de ouvir o que os céus estão falando ao seu respeito. Profecia nada mais é de ouvir o que os céus estão falando ao seu respeito. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. E eu vou repetir isso. Eu gostaria que você desse atento agora à voz do Espírito Santo. Minha pergunta é: o que os céus estão falando ao seu respeito nesse momento? O que os céus estão falando ao seu respeito nesse momento? Uma palavra que Ele está falando é que você entrou aqui porque você é o meu filho. Uma palavra que está falando agora, que está ecoando aqui dentro, é que você não entrou aqui
simplesmente por entrar, porque hoje você não sai da mesma forma. Hoje algo adentra ao teu coração e vai mudar toda a sua rota. Eu estou vendo aqui nessa noite Deus curando o interior de pessoas. Eu estou vendo aqui nessa noite Deus destravar destinos. Pessoas que não conseguem romper na área sentimental, Deus está quebrando agora nesse momento e está falando: você sempre foi o meu filho. Não foi o que fizeram com você, não foi o que fizeram com você, mas foi o que você fez com aquilo que fizeram com você. A amargura que está no seu coração, eu estou dissipando ela agora. Ela está indo embora e você vai cantar um novo cântico. Você vai cantar um novo cântico. Essa é a noite que Deus está desatando sobre você uma glória. Deus está desatando sobre a sua família um novo romper. Deus está desatando um novo tempo. O maior problema é que quando nós entramos em crise e quando nós entramos em dificuldades, nós não paramos para poder separar as vozes que nós estamos vendo. Eu quero falar de vocês agora de 3 vozes: a voz do primeiro céu, a voz do segundo e a voz do terceiro. Qual que é a voz do primeiro céu? A voz que fica alojada na sua alma quando vem as dificuldades e as barreiras, quando vem uma enfermidade, quando algo no seu relacionamento não está indo bem, quando as suas finanças não estão indo bem. Ela fala: você não vai romper, você não vai crescer, você não vai sair disso, é um ciclo que te pegou. Essa é a voz do primeiro céu que está alojada na sua alma. Qual que é a voz do segundo céu? A Bíblia diz que no segundo céu estão alojados lá principados e potestades. O que essas vozes falam comigo? Essas vozes acusam o meu pecado. Essas vozes imprimem em mim e falam comigo sempre dos meus erros. Sempre fala que às vezes você é um alcoólatra, ela joga isso na sua cara. Se você tem problema com drogas, joga isso na sua cara. Essa é a voz do segundo céu. Não quer que você rompa e tira de você a imagem e semelhança do seu Criador. Entende? Mas você, como um filho de Deus, você precisa entender que você não pode acessar o primeiro céu e nem o segundo céu, porque você já está assentado no terceiro céu com Cristo, e é o terceiro céu que governa todas as coisas. Quando você entende que você é filho de Deus, nada mais te abala. Você entende? Eu posso estar passando por esse processo, mas eu sou filho de Deus e Ele tem algo poderoso, e é isso que Ele diz ao meu respeito. O que o terceiro céu está dizendo a seu respeito é: você é filho amado. Jesus morreu para te dar vida e vida com abundância. Você precisa ir para o terceiro céu. Você precisa ir para o terceiro céu. Você precisa sair da terra um pouco. A Bíblia diz que nós fomos feitos, somos seres de espírito, alma e corpo. Para que foi feito o meu corpo? Eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu saí de lá mais quebrantado. Estou com vontade de chorar. Para que foi feito o meu corpo? Para poder apalpar as coisas da terra. Para que foi feita a minha alma? A minha alma é onde estão alojados os meus sentimentos. Quando você está triste, quando você está alegre, na sua alma são alojados os seus sentimentos. Michael, e meu espírito? Seu espírito foi feito para se conectar com o seu Pai, conectar com o seu Deus. Só que eu vejo muitas pessoas reféns e escravas de si mesmo, porque não entende que existe um Pai que pode resolver todos os seus problemas. Eu estou falando para você que eu achei que eu estava 100% curado da minha paternidade. Eu entendi que eu não estava. Lá eu fui curado. E ninguém colocou a mão na minha cabeça, ninguém orou para mim. O meu espírito gritou isso. E eu liberei. Falei: Pai, eu te perdoo por tudo que o Senhor fez comigo, mas a minha identidade verdadeira é do meu Pai Celestial. O espírito da profecia é Jesus. Agora você me pergunta por que eu não sou feliz, porque você ainda provavelmente não tem um Jesus.
imprimindo dentro de você. Porque você não deixa Ele tirar coisas que precisa tirar, e você sabe que está na hora de parar com isso. Está na hora do seu casamento romper, pelo amor de Deus. Está na hora dos seus filhos viver uma nova fase. Chega de discussão dentro da sua casa. Chega de brigas. Ei, pelo amor de Deus, vai honrar a sua esposa, vai honrar o seu esposo. O que eu acho lindo em João Batista, que foi o último profeta do Antigo Testamento, trazendo a linhagem de Jesus, ele fala: ei, você que é um soldado, não abuse da sua autoridade. Você que tem 2 túnicas, reparta com quem não tem. Ele vem trazendo uma graça sem entender, mas o problema é que nós banalizamos demais a graça. Como que você banaliza a graça? Fazendo, sem querer fazer. Como assim, Maiquinho? Eu não tenho vontade, mas eu vou vir no culto. Eu não quero orar, não quero ler a Bíblia. Você faz por obrigação. Irmão, a obrigação anula a graça. Porque Jesus não quer que você adore Ele por obrigação. Ele quer que você adore por quem Ele é, por aquilo que Ele fez. Entende? Mas a minha palavra para você nessa noite, eu preciso terminar. Minha palavra nessa noite para você é: quem é você em Deus e aonde você está? Eu posso ouvir, não pense que eu estou ficando louco, almas gritando aqui neste lugar. Um grito de socorro, um grito de me ajuda. Sabe qual é o problema? As pessoas te feriram tanto que você não consegue mais abrir o coração para ninguém. Você já recebeu tantas palavras negativas que você já não consegue mais romper, você não consegue mais crescer. Eu estou falando aqui de pessoas que o diabo está tentando brincar com o seu casamento, está tentando destruir a sua família, está tentando acabar com o seu negócio. Estou falando aqui nessa noite para pessoas que você até é um empresário de sucesso, você tem muita riqueza, mas você está desviando o sustento da sua casa para outros lugares. E o problema é que você acha que quem realmente você é por aquilo que você tem. Aquilo que você tem não define realmente quem você é. Você pode ter um bom carro, você pode ter uma boa casa, você pode ser milionário, mas se você não tiver Jesus, você não é nada. Me perdoe te falar isso, mas se você não tiver Jesus, você não é nada, você não tem nada. E amém, Ele deu a terra para nós poder governar e conquistar, mas o melhor de tudo é você ter uma boa moradia, você ter um bom carro, você ser milionário e servir a Deus de todo o seu coração. Esse é o tempo. O problema é que às vezes nós procuramos o Senhor quando nós estamos numa depressão, numa ansiedade, numa crise. Estou falando para você o que aconteceu comigo. Eu estava no meu trabalho. E eu tenho uma estética automotiva e acho que todo empresário quer que seu negócio continue crescendo, prosperando, alavancando. Eu passando por uns momentos difíceis. Eu falei com o Senhor, mas o que está acontecendo? Por que não rompe, não vai além? Por que as coisas não acontecem de forma rápida? Para quem não sabe, eu trabalhava na garagem da minha casa. Hoje eu estou num espaço mais de 300 metros quadrados. E os carros triplicaram. Se eu lavava 5 no dia, eu já lavo 15, 20. Entende? Eu falei, Senhor, mas por que não rompe? Por que não vai? Ele falou, o problema é porque agora você está fazendo igual Davi. Eu falei, mas o que é igual Davi? Quando Davi cresceu, estava com um exército numeroso, ele mandou os seus comandantes contar quantas pessoas tinham. Por quê? Porque ele sabia a quantidade que tinha, ele poderia entender. Eu realmente tenho um exército poderoso e ninguém pode contra mim. O problema é que ele não sabia que quem dava vitória para ele era Deus. Deus falou comigo o seguinte: você não precisa de 5, 10, 15, nem 20 carros que aqui por dia, você precisa de mim. Irmão, você pode estar passando por um problema financeiro, e é normal a gente passar. Eu creio que Deus vai mandar provisão, mas o que você precisa não é da provisão, do provedor. O que vai endireitar o seu casamento é Jesus. O que vai endireitar a sua família
é Jesus. O que vai endireitar os seus caminhos é você olhar para a cruz e ver que quando Jesus Cristo ele ressuscita ao terceiro dia, ele, irmão, ele toma do diabo a chave. A verdade é que o diabo ele não tem nada, nem casa ele tem, porque a chave está na mão de Jesus. Quando Jesus ressuscita, ele ressuscita consigo a igreja, ele devolve para você a autoridade, porque o homem perde ela no jardim do Éden. Por isso que Jesus tinha que vir como homem, morrer e tomar de novo a autoridade que foi dada. O problema é que você pega a sua autoridade, mesmo que Jesus morreu e ressuscitou por você, e você entrega para Satanás. Mas como assim? É porque o medo mais uma vez te domina, a ansiedade te domina, a depressão te domina, e fé. Todo mundo tem fé. O problema é que se você não souber usar a sua fé para o reino dos céus, você vai colocar no reino. E quando você coloca no reino dele, ele te oprime. Quando você coloca no reino dele, ele te dá crise de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. O reino de Deus opera por fé. Na verdade, todo reino opera por fé. Agora você escolhe aonde você deposita a sua fé. O espírito da profecia é o próprio Jesus ressuscitado. Eu quero que você fique de pé no seu lugar.